Fala galera do Estratégia Vestibulares, professor Michael Menegucci aqui com mais uma aula de matemática, continuando nossa série sobre funções. Por sinal, se ainda não assistiu a aula de função afim de função quadrática, não dá mole não, vem aqui na descrição que você vai poder pegar o link aí das outras aulas. Hoje eu vou falar da tão temida e aquela que assusta, função exponencial, tá legal? E claro, antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal, vê aí se mudou de cor também o like e ativa o sininho e vamos embora entender como funciona essa nossa funçãozinha marota, essa funçãozinha aí que assusta os pequenos gafanhotos, tá legal? Olha só, gente, função exponencial. Função exponencial. Ela é a função f de x, tal que você tem ali a elevado a x, beleza? É uma função de reais em reais, mas tu tem uma condição que é sua base tem que ser maior que zero, beleza? E a sua base tem que ser diferente de 1, maior que zero, porque como aqui, ó, o meu x, eu posso utilizar qualquer valor real, beleza? Se você pegar ali um valor, vai lá, um valor fracionário, meio, por exemplo, se eu pegar x igual a meio, eu estaria fazendo a elevado a meio, então eu estaria calculando raiz quadrada de a. E não dá para calcular raiz quadrada se a base for negativa, né? Nenhuma raiz de índice par não dá para a gente calcular se a base for negativa e também não pode ser 1, senão ela vira a função constante, beleza? Uma coisa que é legal e é muito importante desse assunto de funções exponenciais é a gente resolver equações, né, exponenciais. Surge esse tópico, esse subtópico, né, muito legal. Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado a x igual a 32. Como eu faria para resolver essa brincadeira? Então, a gente costuma utilizar uma técnica muito legal, né, que se você tem ali uma igualdade, base elevada a alguma coisa e a mesma base elevada a outra coisa, aqueles expoentes precisam ser iguais. Então você tem uma técnica que é muito legal. Por exemplo, ó, 32 ele é equivalente a 2 à quinta. Show! As bases são iguais, então os expoentes precisam ser iguais também. Então você vai ter que o x ele é igual a 5. Mas vamos falar sobre o gráfico dessa brincadeira aí. O que a gente vai ter sobre esse gráfico? Primeiro, eu posso ter que esse gráfico, uma curva exponencial, vai ser desse tipo, ou esse gráfico vai ser desse tipo, beleza? Sempre a função exponencial, que é essa função nesse estilo aqui, ela vai passar no y igual a 1. Por quê? Porque aqui é quando x vale 0. E aí você já sabe lá da parte de potenciação que se você eleva alguma coisa a 0, esse resultado vai ser igual a 1, beleza? Show de bola? Então você vai ter ali que quando você pega x igual a 0, automaticamente ela vai passar no y igual a 1. É uma característica das funções exponenciais. Só para a gente deixar bem claro uma situação aqui que gera muita confusão, ó, a função que a gente denomina como exponencial é essa daqui. Então aquele gráfico que eu estou te mostrando e as propriedades é para um tipo de alguma coisa elevada a x. Claro que tem que atender essas condições aqui. Você vai ter uma série de outras funções tipo exponencial, funções que têm expoente, mas a função que a gente chama de exponencial é essa bonitinha aqui, beleza? Show! Então, olha que interessante. O gráfico vai ser desse jeito ou desse jeito. Nesse caso aqui, ela é uma função que a gente chama de função crescente. E nesse caso aqui, ela é uma função que a gente chama de uma função decrescente. Pô, Maicon, como é que eu vou saber quando que ela é crescente e quando ela é decrescente? Simples, ó. Ela é crescente quando a base é maior que 1. Ela é decrescente quando a sua base é um número entre 0 e 1. Por exemplo, aqui, ó, a função 2 elevado a x, crescente. A função meio elevado a x, decrescente. Beleza? Você vai ter que a função exponencial também, ela só vai possuir gráfico
no primeiro e no segundo quadrante, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante. Ela só vai possuir gráficos nesses dois quadrantes aí. Show! E aí, uma parada que é interessante da nossa função exponencial é que ela não tem muitos mistérios e muitas coisas mirabolantes como algumas outras funções. Basicamente, ela tem isso daí, essas restrições, esse tipo de gráfico. A grande parada é quando você fica manipulando aqui, ó. Por exemplo, eu multipliquei aqui por 4 e somei aqui por 2. Ela deixa de ser uma função exponencial, mas ela tem uma função exponencial ali sendo composta com ela. Então você pega aquele gráfico e começa a fazer algumas distorções, tranquilo? E aí aqui na descrição você tem a oportunidade de pegar um material teórico e estudar ali no nível do seu vestibular, aprofundando esse tópico cada vez mais para você conquistar a sua aprovação. Agora vamos dar uma analisada de como a função exponencial é cobrada em alguns vestibulares, nos principais vestibulares aqui do nosso país, belezinha? Então, primeira coisa que eu separei aqui para você, para te mostrar, é uma questão da USP, tá legal? Uma questão da Unicamp e também uma questão da UERJ. E aí, por que eu separei essas questões? Porque quando a gente fala de função exponencial no âmbito dos vestibulares, é muito comum nos vestibulares cobrarem o quê? Problemas. Então, você vai ter aqui, por exemplo, o problema envolvendo ali substância radioativa. É sempre assim, uma substância radioativa, uma colônia de bactérias, sempre essa mesma brincadeira. Então, você tem ali problemas envolvendo uma situação envolvendo o exponencial. Beleza? Então, nesse caso aqui era um problema. Nesse caso também aqui é um problema com um gráfico ali, com uma curva exponencial para você poder encontrar. Show de bola? E nesse caso aqui da UERJ também era um probleminha falando desse mesmo esquema. Você vê se a parada está aumentando ou está reduzindo exponencialmente, descobrir quando dobra, triplica, cai pela metade o valor daquela situação, daquela substância. Isso é clássico, aparece com frequência em vários vestibulares aqui do Brasil. Viram como a função exponencial é cobrado? Mas lembra-se que a função exponencial também precisa muito de você entender ali a parte de potenciação, os assuntos bases para você poder pegar e entender bem essa matéria. Logaritmo vai te exigir o entendimento legal desse assunto aqui. E claro, se você quer resolver muitas questões, banco de questões do Estratégia Vestibulares tá aí na descrição para você. Se você ainda não assinou, assina. Eu fiz aqui essa análise baseado lá no banco de questões, legal? E olha, antes de encerrar, se inscreve no canal clicando nesse botão aqui. Aqui tem outros vídeos para você poder assistir também. Eu te vejo na nossa próxima aula e não esquece de se inscrever ativando o sininho aí. Tamo junto, valeu, fui!